Muito bem. Minha apresentação anda em zigue-zague, mas chega lá. O Veloso deixa. Depois ela atropela o politicamente correto com uma certa frequência. Eu vou passar muito rapidamente escrevendo a fórmula mágica para consertar a educação do Brasil. Vou passar rapidamente, vocês vão ver por quê. Vamos lá. Primeiro, não preciso repetir, a educação é horrível e não está avançando como a gente esperava. Isso já diz o PISA, já diz todo mundo. O que eu tenho que fazer para consertar? Em todos os níveis. Alguém tem que ganhar puxão de orelha, alguém tem que ganhar medalha de acordo com o faça errado ou certo. A impunidade é inaceitável na educação. Quer dizer, o nosso futuro depende da educação e a educação é uma das áreas onde há um maior grau de impunidade. Depois, gestão. Gestão não é intuitiva. Vamos lá. Esse é um dos maiores pianistas chineses. Sozinho ele faz o show dele. Não precisa de mais ninguém. Na hora de carregar o piano, são dois. Se os dois não acertarem, olha o que acontece. Então, precisa gestão. Se há muitos, precisa de gestão. Seja empresa, escola, o que seja. E começa perguntando, onde é que eu quero chegar? Em Mineirês, um Cotavo, um Cotô, um Covô. E isso não é intuitivo. Seguimos viagem. O diretor precisa de autonomia para fazer o que ele acha que tem que ser feito e cobrança severa. Ou seja para ser premiado, seja para ganhar os puxão de orelha. E a burocracia não pode encher o saco dele de manhã, de tarde, de noite. Tem uma pesquisa do Abruzzo, da Fundação de São Paulo, que mostra que o diretor trabalha 7 dias por semana e não tem tempo de cuidar da educação. Cuida, assim, 10% do tempo da educação. Bom, outra coisa. Sem aplicar, não se aprende. O professor dá uma aula brilhante, o aluno diz, o professor hoje estava inspirado, e ele acha que aprendeu, o professor acha que ensinou. Na hora que vai aplicar, descobre que não tinha aprendido. Aí briga com a aplicação, aí aprende. O que acontece é que as nossas escolas não aplicam. O currículo flui de uma velocidade tão grande que não dá para aplicar, então não dá para aprender. Portanto, ali está errado. É ensinar menos para aprender mais. É um dos... Quer dizer, eu acho que não há nada mais patriota com o professor do que dar só um terço da matéria, da ementa. É meio politicamente incorreto, né? O secretário de Educação não podia dizer isso, mas no fundo é isso. Depois, eu tenho a minha proposta de substituição do PNE. A proposta é do Whitehead. O que for ensinado, que seja ensinado em profundidade. Rasga o PNE e põe isso. Depois, o tempo que se perde com os defuntos. O tempo que se perde com o defunto. Com teoria do defunto. Com o que o defunto disse, o que o defunto não disse. Se esse tempo fosse gasto para melhorar a educação, nós estaríamos bem melhor. No fundamental, o que a gente tem que fazer? Ler, entender, escrever, usar números, regra de 3, ler gráfico, ler tabela e pouco mais. Guerra púnica, o nome das bactérias, o nome das enzimas, isso vem depois que a gente conseguir fazer as habilidades básicas. Formação dos professores. A fórmula é muito simples. O professor tem que conhecer o assunto e tem que saber dar aula. É só. Hoje ele nem sabe o assunto e nem aprende a dar aula porque mexeram na faculdade de educação e isso não acontece lá. Depois, a carreira do magistério oferece vantagens e benefícios, quer dizer, uma aposentadoria cedo e de um certo valor que não influencia nada a juventude, que vai ser professor, mas pague o Estado. E não oferece. E uma estabilidade, que também não interessa para o jovem. O que interessa para o jovem seriam as condições de trabalho, a atmosfera e o salário inicial. Isso ela sonega. Então, todo errado. O Resolier falou na escolha política. E aí está sendo substituída pela eleição. Eu acho que é pior.
tudo indica que a eleição seja pior. Bom, com bagunça não se aprende. Proibido proibir, maio de 68. Confusão que deu. Olha o que diz o Luc Ferry. 68 solapou a noção de autoridade confundido com autoritarismo. Os problemas de disciplina foram criados em maio de 68 e só agora que a França começa a recuperar. E o diabo é que o maio de 68 veio para o Brasil. Os professores se sentem desconfortáveis de manter disciplina. A bagunça é o maior problema. Quem disse que a bagunça é o maior problema? Eu fiz no Positivo, fizemos uma pesquisa. Quem que disse? Os alunos. Perguntaram para ele o que atrapalha mais o seu aprendizado. Ele disse, a bagunça. E aí ainda tem uma psicanálise bastada, né? Ah, coitadinho, vai ficar traumatizado. E nós temos um problema sistêmico de bagunça. Consertar a arquitetura do médio. O Brasil tem o pior médio do mundo do ponto de vista da sua estrutura. Eu não vou elaborar sobre isso, a Risolier já falou um pouco. No superior, acabar com o mito de que todo mundo tem que fazer faculdade. O país que mais absorve no superior, que é a Coreia, é 60 e poucos por cento. A Alemanha tem 20% da universidade. E o resto? As pesquisas com o censo americano dizem que só 20% precisa de um curso de 4 anos. E nós estamos iludindo todo mundo, achando que o sonho deveria ser a universidade. Essa fotografia é de Beirute. Você mandaria seu filho estudar eletricidade com quem faz essas instalações? E isso é o que o MEC obriga a fazer. Quer dizer, nas áreas profissionais, quem sabe não pode ensinar. E quem ensina não sabe, por causa da exigência descabida de diploma na área profissional. Nós somos presos, já foi falado aqui, das reservas de mercado. Até para astronomia, para astrologia já queriam criar uma reserva de mercado. Seus coleguinhas lá. Teve isso. Bom, inovação, tem que inovar. Agora, essa agenda consertaria a educação, o custo é baixo ou é zero, as soluções são testadas e é minimamente consensual. Maravilha, não é? Só que ela não vai acontecer. Por quê? 70% dos pais, dos alunos e dos professores acham a educação boa. Então, se isso é verdade, cadê a dinâmica para consertar? Então, e por que 70% acham? Porque você tem uma proporção enorme de brasileiros que estão no Brasil velho, que tem um conjunto de valores diferentes. Olha só, saiu um livro recentemente aqui no Rio, vão acabar com a Praça 11, com a Avenida Getúlio Vargas. A Praça 11 era a primeira parada dos imigrantes negros e dos imigrantes judeus da Europa Oriental. Os negros criaram samba. E os imigrantes judeus tinham 6 jornais em ídis, 4 associações beneficentes. 50 anos depois, quantos negros não são mais pobres desse grupo? E quantos judeus são pobres desse grupo? A resposta é mais ou menos óbvia. Ou seja, há uma matriz cultural de modernidade e de atraso. E nós temos que brigar com ela. Antes de uma comparação curiosa para chamar a atenção disso. Quem que fez mais vantagem? Coreia ou Brasil no último século? Minha tese, Brasil. Por quê? Porque a Coreia, no ano 400, tinha uma faculdade, um curso superior. Bem mais adiante, tinha um exame de serviço público para todo mundo. Inventou a imprensa com tipo móvel em 1200. Fez um alfabeto na prancheta em 1500. Tinha uma associação, criou a sua academia de ciências em 1800. Fez uma reforma agrária distribuindo livro de manual de agricultura em 1100. Então, a Coreia é um país altamente desenvolvido durante 2 ou 3 mil anos. Pedaço da China. E o Brasil velho? No século XIX, o Brasil é um dos países mais pobres e atrasados do continente. A Alemanha de pré-Gutenberg tinha 70% de analfabetos. Em 1900, o Brasil tinha 90% de analfabetos. A renda per capita, Brasil e Argentina, era menor do que a do Brasil e a da Argentina era 4,7 vezes maior do que a do Brasil em 1900. O Brasil velho. O Brasil foi desbravado, quer dizer, o Brasil foi supostamente civilizado pelos bandeirantes de São Paulo que
alargaram a fronteira do Brasil. Que língua que eles falavam? Língua geral. Nhenhatu. Quer dizer, que civilização foi essa que eles trouxeram para o Brasil? Que culturas predominaram? E esse é o politicamente incorreto. O Portugal é o país mais atrasado da Europa Ocidental. Os nossos índios, eles estão aproximadamente 3.000 anos de distância dos índios andinos, e os africanos estavam na Idade do Bronze. Então não tem nenhum país da América Latina que tenha uma matriz cultural tão atrasada, que desfavoreça tanto o progresso. E aí algumas citações, porque os de fora veem com os outros olhos. São todos muito preguiçosos e consideram uma vergonha ou desonra que o branco ou livre trabalhe, mesmo um pouco. Esse foi um alemão. Aqui o Darwin ficou absolutamente espantado com a falta de graça, com a falta de maneiras e a sujeira das pessoas e das suas casas. Vejam lá no gráfico. Saint-Hilaire disse que não tinha nenhuma estalagem medíocre. E olha que Ouro Preto era talvez a segunda cidade mais rica do Brasil na época que ele esteve lá. O príncipe de Joinville, jovem, politicamente mais incorreto que eu, le vilain pays, le vilain peuple, não poupou adjetivos, né? E aí nós temos o Brasil Novo, que é o século XX. O século XX é a glória, não é o cinza que os livros de história nos indicam. O livro do século XX é um século bacana do Brasil, é a virada do Brasil. Por quê? Entre 1870 e 1980, nenhum país cresceu mais do que o Brasil. E aí aparece um Brasil novo e sobrevive o velho. E é esse o drama que nós temos, essa convivência. No Brasil Novo, nós acabamos de tirar primeiro lugar no concurso internacional de ofícios, World Skills. Não é pouca porcaria, quer dizer, nós temos um sistema de formação profissional de primeiro mundo, só que ele não abrange o Brasil velho. Então, nós temos uma agenda de modernidade, quer dizer, o que separa o novo do velho? Primeiro, uma ética careta, quer dizer, e não a lei de Gerson. O Brasil velho é a lei de Gerson, o Brasil novo é a ética careta. A busca racional do bem, em vez do capitalismo envergonhado. O presente versus futuro, quer dizer, deixar de lado, deixar de consumir para consumir mais no futuro. Achar que o futuro a Deus pertence e não a você que dá mais duro e consegue. Essa é a agenda do Inclis mais ou menos misturada. O trabalho enobrece ou é odioso? Esses dois caras estão fazendo um furo na pedra. Um é infeliz, o outro é feliz. O de cima é infeliz porque está trabalhando. O de baixo é um escalador abrindo uma via de escalada. Então, por que tem que haver um status diferente para duas pessoas que estão fazendo rigorosamente a mesma coisa? O gosto pela tecnologia, pela complexidade. Do lado esquerdo, a variedade de machados da Nova Inglaterra, e do lado direito, o único machado que o Brasil teve em 500 anos. Como que a gente supera isso? Nós temos um dilema. A educação produz modernidade, mas a falta de modernidade impede cumprir aquela agenda de modernização que eu mencionei no início. Então, nós temos que vencer esse círculo vicioso. E, basicamente, nós temos que ser mais explícitos na promoção de valores da modernidade na escola. E nós sabemos mais ou menos como. As empresas são agências de modernidade, muito eficientes. A mídia pode ser uma agência de modernidade e funciona assim. Diante desse aparente pessimismo, eu acho que é interessante terminar com Lévi-Strauss, que depois de bombardear os professores da USP com a ironia, com o sarcasmo espantoso, ele termina o capítulo dizendo: vendo-os franquear em poucos anos um atraso intelectual que poderíamos pensar ser de várias décadas. Ou seja, é o milagre brasileiro. Como é que uma sociedade que estava tudo errado conseguiu dar um salto e ter um núcleo de modernidade tão poderoso? Muito obrigado.